Olá galera, graça e paz. Então estamos iniciando mais um Boletim da Fé. Isso mesmo, algo do Senhor vai ser depositado no teu coração. Não fica disperso, fica ligado com o que Deus tem para esse momento. Amém? Não se distrai. O maior inimigo da unção é a distração. Então fica atento. Amém? Estaremos falando um pouco como Jesus sendo o nosso alvo. Ele como autor e consumador da nossa fé. Amém? Fica ligado. Então, galera, graça e paz, que honra estar aqui com você, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Para mim, é uma honra estar junto ao seu lado, né? Esse convite que o nosso pastor Humberto e Cristiane fez para estar nesse momento, compartilhando um pouco com o que Deus tem feito e o que Deus vai fazer sobre nossas vidas. Amém, gente? Então, eu queria iniciar a gente salmodiando um pouco ao Senhor, certo? No Salmo 119, versículo 147. Amém? Pegue sua Bíblia, tenha ela perto de você, porque ela é a sua palavra, amém? A gente vai estar falando um pouco sobre isso aqui, da importância da palavra perto de nós, amém? Salmo 119, aleluia, versículo 147. Glória a Deus. Fala assim: antecipo-me ao alvorecer do dia, aleluia, e clamo na tua palavra, espero confiante. Aleluia. Antes de você acordar, antes de você, muitas vezes, até fazer algo de trabalho, de negócio, sabe? Exalta a palavra do Senhor. Porque a palavra é o que vai nos dar sustentação. Amém? Jesus, ele usa uma parábola do homem prudente e do homem imprudente. Daquele homem que faz a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, e veio os ventos contrários, veio transbordando rios, mas a casa dele não caiu, não cedeu. Por quê? Porque ele estava firmado na palavra. Então, existe algo na palavra do Senhor que nós devemos nos permanecer nela, ficar firme nela. Amém? Em Hebreus 12, aleluia, Hebreus 12, versículo 1, fala assim: portanto, também nós, visto que temos rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia. Corramos com perseverança. E ele diz como no versículo 2. Ele fala o seguinte, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aleluia. Então, meu irmão, existe um modo de perseverança que a gente deve permanecer. Como assim, Neto? Um modo de perseverança. Aqui ele nos inspira a gente perseverar fazendo o quê? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Amém? Jesus fala em um dos evangelhos, fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E em João 17, capítulo 17, versículo 17, fala: santifica-os. Jesus faz uma oração ao Senhor e fala: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus e a palavra é um só. Então quando você olha firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus, você está olhando para a palavra dele, que nos deu a ferramenta necessária para que a gente possa perseverar. Então, meu irmão, nosso pastor gosta muito de falar nas ministrações que em tempos de pressões não se toma decisões precipitadas. O que a gente faz? Permanece firme, confessando a palavra, permanece firme no lugar de crença, crendo, por isso falei, amém? Não toma decisões baseadas em sentimentos, meu irmão, porque são decisões temporárias e que podem mudar todo o curso da sua vida, amém? Fica firme com a palavra. Persevera ficando firme com a palavra, porque ela é que vai te sustentar, ela é que te vai trazer um norte para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, aleluia. E outra, ela tem a resposta que você precisa. Se é descanso, a palavra tem resposta para que você precisa. Quando Jesus fala: venha a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, o que é que ele está querendo nortear aqui? Venha a Jesus. Como nós vamos a Jesus hoje? Através da palavra. Aleluia. É através de exaltando a palavra, bendizendo a palavra. Aleluia. Se é alegria que você precisa, a palavra nos inspira a gente a alegrar em todo o tempo. E olha que Paulo estava falando ali
em Filipenses, num cenário bem complicado, mas ele nos inspira a nos alegrar. Alegrar como? Com as promessas, com a saúde, com o que Deus tem colocado na tua frente, com o pão de cada dia. Então, a palavra tem todas as respostas que você precisa. Aleluia! E orando um pouco sobre esse momento, veio no meu coração aquela passagem de Pedro da pesca maravilhosa. Vamos abrir lá, em Lucas 5, aleluia, versículo 1. Isso mesmo, esteja com a Bíblia próxima, esteja sempre vendo a Bíblia, sempre trazendo ela aos teus olhos, porque ela é a fonte de toda a tua riqueza, toda a tua sabedoria. A palavra do Senhor é o próprio Jesus ao seu lado. Amém? E Lucas 5, capítulo 5, versículo 1 fala: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia, mas os pescadores, havendo desembarcados, lavavam as redes. Deixa eu só fazer um ponto aqui. Aqui, Jesus estava diante de uma multidão pregando a palavra. Amém? E Pedro, literalmente, estava lavando as redes. Aqui a gente vai ver mais na frente Simão Pedro. Ele estava finalizando a jornada dele. E eu quero te dizer, você que tem seus negócios, você que tem sua empresa, amém? Muitas vezes, nós colocamos um ponto final em algo. Mas Deus vem com a sua intervenção através de oportunidades como essa de palavra e tira o ponto e coloca a vírgula. Presta atenção nesse versículo. Versículo 3. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que lhe afastasse um pouco da praia, assentando-se e ensinava os barcos às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Jesus disse a Simão: faze-te um largo e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Aleluia! Sabe, meu irmão, você que tem o seu negócio, você que é empresário, você que tem algo no seu coração, deixa eu te dizer algo. Não coloca um ponto final aonde Deus quer colocar uma vírgula. Porque aqui, Pedro estava num cenário totalmente contrário, passou a noite, passou uma temporada toda pescando, passou um tempo pescando, mas não tinha conseguido nada. Mas porque ele decidiu expor os seus negócios, emprestar um barco para Jesus, efetivamente. E outra, ficar lá, escutando o que Jesus falar, porque ele podia muito bem emprestar e ir embora. Mas ele emprestou, ele cedeu algo seu, de grande valia, um instrumento seu de trabalho, mas ficou escutando o que ele estava falando. Ao ponto de, ao finalizar-se a sessão, ao finalizar o culto, ao finalizar a reunião, Jesus olha para ele e diz: faze-te ao largo e lançai lançai sobre o mar as vossas redes para pescar. E aí, versículo 5, Simão respondeu: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Aleluia. E aí, versículo 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Aleluia. Rompiu-se-lhes as redes. Versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Aleluia. Pedro decidiu perseverar, olhando firmemente para a palavra, olhando firmemente para Jesus, ao ponto de ele estar tão envolvido com a palavra, dele estar tão firme na palavra, que quando chega uma instrução do Senhor, que para muitos podiam ser loucuras, mas Pedro, você vai lançar, a gente trabalhou a noite toda. Esse não é nem o momento de pescar, esse não é nem o momento em que o mundo diz para investir, esse não é nem o momento que o mundo diz para a gente abrir as portas, mas Pedro, com a instrução de Deus correta, ele abriu as portas, ele foi pescar, ao ponto dele ter uma pesca, eu creio, que foi uma das pescas mais poderosas da Bíblia, ao ponto de romper as redes dele, pessoas que estavam ao lado dele foram abençoados, aleluia. Por quê? Porque ele lançou sobre a palavra. Amém, meu irmão? Então, deixa eu te dizer algo. Existem circunstâncias contrárias, existem cenários de crise do mundo, mas fica com a palavra, fica com a instrução que Deus está te dizendo. Não abaixa os teus alvos, coloca os teus alvos firmes, exalta a palavra ao ponto de trazer visão a você. Aleluia! Eu sei, nós não somos aqui, não estamos adeptos às informações do mundo, precisamos estar atentos, precisamos estar cientes de alguma informação, mas isso não deve nortear a nossa vida. O que deve nortear a nossa vida é a palavra, é a instrução de Jesus. Então esse é um bom momento de você exaltar a palavra, conhecer a palavra. Mas Neto, muitas vezes eu preciso de uma instrução, eu quero escutar a voz de Deus, como é que eu faço para isso? Deixa eu te ajudar com isso. Em Deuteronômio, aleluia, versículo 30, aleluia, capítulo 30, desculpa, versículo, vamos ler a partir do 18.
Aleluia. Deuteronômio 30, versículo 18. Fala assim: então hoje te declaro. Isso é uma promessa da antiga aliança, mas que nós recebemos também na nova aliança ela. Que promessa é essa? Então hoje te declaro, certamente perecerás, não permaneceis longo tempo na terra a qual vais passando pelo Jordão para possuíres. Versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz, ele te instrui, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Então, temos duas situações a escolher, a morte e a vida, a bênção e a maldição. Aqui a palavra nos instrui, escolhe a vida. É engraçado que a gente, nas ministrações dessa, até o nosso nobre João Roberto falou algo, que ele diz, muita gente levantaria a mão de imediato. Mas deixa eu trazer algo para você. Não é simplesmente um ato de levantar a mão, não é simplesmente um ato de escolher, é simplesmente um ato de ser aberto a receber a instrução do versículo seguinte. Que versículo é esse? Versículo 20. Como é que eu ouço, Senhor? Como é que eu ouço a instrução de Deus? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-te a Ele, pois isso depende da tua vida, a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Amém, gente? Então, existe algo em se apegar às verdades ouvidas. Existe algo em você estar ligado com a palavra de Deus. Existe algo em você dar ouvido à palavra de Deus. Então, meu irmão, deixa eu animar você mesmo ao ponto de trazer a você um norte. A Bíblia nos instrui que com certeza haverá bons frutos, não será frustrada a tua esperança. Amém? Então, permanece firme no lugar de crença. Se expõe à palavra. Se sua igreja voltou a congregar, vá-se embora para a sua igreja. Vai escutar a palavra. Não fica antenando, exaltando muito mais as notícias do mundo e se esquecendo na notícia celestial de Deus. Amém? Existe uma notícia de Deus para você hoje e eternamente. Qual é? As promessas dele. Exalta a palavra, fica firme com a palavra. E eu creio, meu irmão, que com certeza haverá bons frutos, não será frustrada a tua esperança. Amém? Então, para a gente foi uma honra estar compartilhando um pouco da palavra de Deus com você. Você acompanha o Boletim da Fé. Estamos juntos a meio-dia e às 19 horas. E eu creio, meu irmão, que coisas da parte do Senhor vai ser depositadas ao seu coração. Amém? Shalom.